Bom, vamos iniciar aqui a nossa aula prática de CSS3. Nós paramos a nossa aula prática de HTML5 na parte do conteúdo, aí a gente fez esse conteúdo aqui inteiro, né? A gente fez rapidinho, né? Você vê que em 20 minutos a gente fez esse conteúdo, mas eu queria dizer para você que infelizmente a parte do CSS, né, que a gente tem que definir cor, tem que definir posicionamento, a gente tem que definir tudo isso daí, não é rápido, tá bom? Não se faz isso de uma maneira rápida. Mas eu vou aqui estipular, fazer com que a gente consiga pelo menos dinamizar. Como não vai dar para fazer tudo, não dá para fazer todo o site, porque eu acho que eu levaria aqui umas 6 horas por aí para fazer o site todo, né? A gente vai fazer aqui apenas a parte de menu, né, de navegação. A gente vai fazer aqui a nossa navegação para que você possa estar pelo menos com o site. Então a gente vai fazer o header aqui inteiro, tá? Então eu vou raptar aqui o código do header, raptar aqui. E professor, onde é que a gente vai fazer? A gente vai usar o Atom e o Google Chrome? Não, a gente não vai usar dessa vez o Atom e o Google Chrome. A gente vai usar o CodePen, tá bom? Que é aquela ferramenta que eu havia dito para você. Então, quando eu digito lá codepen.io, a gente entra lá na ferramenta. Então, eu vou criar aqui um novo pen, certo? Criar aqui um novo pen, tirar aqui o JavaScript, ó, do jeito que eu falei, tá? E vou colocar o código do header aqui, né, do meu HTML aqui, né? Pronto, organizando para você poder ter noção, ter uma noçãozinha melhor, beleza? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é esse meu header, né? Como é que funciona o meu header, certo? O que é que eu quero para ele? Primeira coisa é que quando o cara passe o mouse, eu quero que não só isso daí seja identificado, mas eu quero que quando o cara passe o mouse aí, ó, outra coisa, para a gente fazer o nosso trabalho, não tem como eu fazer uma imagem rapidinho aqui no Photoshop, tá? Então, vamos transformar essa aqui, esse A aqui, tá? A gente vai transformar ele num conteúdo, tá? Então, eu vou chamar ele aqui de meu hotel, tá? Transformar ele aqui num conteúdo. E para ser melhor, eu vou chamar ele aqui, vou colocar ele como um H1, certo? Colocar aqui esse meu hotel como um H1, vai ser um H1 aqui. Vai ser um A que fica dentro de um H1, ficou bem grandão, né? Então, então vamos aqui continuar, tá? Continuando aqui, eu vou fazer primeiro o header como um todo. Então, professor, como é que a gente começa a fazer o CSS? Você tem que ter noção de onde você quer chegar. Para a gente saber onde a gente quer chegar, a gente tem que olhar para o nosso planejamento. Onde é que está o nosso planejamento? Na prototipação, beleza? Então você vai identificar, você vai dizer como é que você quer que o seu site se pareça pela prototipação. Então aqui, ó, tem uma logomarca aqui desse lado e tem a minha navegação, que é uma navegação horizontal. Vamos agora montar essa navegação horizontal, tá? Então não vou precisar aqui, deixa eu fechar logo aqui o Atom. Tá, vou fechar logo aqui o Atom, não vou precisar dele. Tá, beleza, vamos continuar então o nosso continuando é o seguinte. Primeira coisa que você tem que ter em mente quando olha para o HTML e você não vê nada, você precisa organizar. Vamos primeiro dar um fundo para isso daqui, tá? Então o fundo, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui. Tá, pronto, ok. Dá para enxergar aí tranquilamente, né? Aqui é pequeno, tá? Eu não tenho como aumentar muito essa imagem aqui, não. Vamos aumentar só mais um pouquinho aqui. Pronto. Esse body, a gente vai aqui, ó. Primeiro eu coloco aqui, ó. Body é o nome do todo, tá? É o corpo do meu documento. O meu body, ele vai ter um fundo. Vamos aqui colocar um background. Né? O background é fundo. Vamos alterar a cor desse fundo. Você deve lembrar do RGBA lá, tá? Então vamos colocar aqui, vamos testar. Vou colocar aqui 50, metade de R de vermelho. Vou colocar aqui metade de
de verde e misturar com a metade de azul e colocar isso tudo cheio. Olha só o que aconteceu. Começou a alterar aí, né? Vamos agora colocar um pouco mais de cor. Vou botar aqui 87, tá? Que eu já havia definido. Colocar aqui 42. Tá? Quero que fique com um tom meio azulado, tá? Um azul escuro. Diminuir esse aqui. Pronto, tá um tom meio azul, meio assim, um azul escuro, né? Essa aqui é a minha cor de body. Não vou mais me preocupar com body. Agora vamos nos preocupar com esse daqui, né? Com a nossa fonte aí, né? Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, tá? É que é esse rapazinho aqui, ó. Fonte Google, tá? Você pesquisar aí, ó, fonte Google. Quando você faz uma pesquisa de fonte Google, você chega à seguinte conclusão. Esse site aqui, ó, Google Fonts. Então vamos ver aqui como é que fica em alguns meu hotel. Inclusive eu fiz uma pesquisa prévia, tá? E aí eu já meio que selecionei um aqui, que foi o Pacífico. Não sei se ele tem um buscador. Ah, tá aqui, tem um buscador. Vamos ver aqui, ó, Pacífico. É o nome da fonte que eu achei interessante. Vou aumentar aqui a fonte para você poder estar vendo, ó. Fica bonito, né? Então essa aqui vai ser a nossa logomarca, tá? Meu hotel. Então minha logomarca vai ser essa daí, tá? Em cima do Pacífico. E professor, como é que eu faço? Olha só, eu adiciono a coleção. Clico aqui em usar. E aí eu venho aqui, ó. Esse aqui é o valor que eu vou estar adicionando, tá? Então você copia isso daí. Copiar mesmo, tá? Vamos agora voltar para o nosso CodePen. Adicionar aqui, ó. Tá? Aqui é o link. Você vai adicionar esse link, tá? Vou salvar aqui meu CodePen, né? Salvar, tira de novo o JavaScript que sempre vai colocar. Bom, agora eu já tenho a minha fonte, beleza. Minha fonte já está lá, já está instalada a minha fonte, certo? Vamos agora ver aqui. Aqui está instalado, beleza. Vamos agora continuando. Continuando é o seguinte, vamos compreender isso daqui, tá? Primeira coisa, vamos chamar aqui, chamar ele de logo, tá? Colocar aqui um ID, tá? Posso alterar para um class. Lá no outro a gente alterou para um class, não foi, colocou logo maior, mas aqui eu vou só para vocês terem uma ideia, tá? Se fosse um class, eu chamaria, vamos deixar aqui como ID. Um class, eu vou colocar aqui, ó, tá? Aí eu vou chamar, isso aqui é a maneira de chamar um ID no CSS, é com esse cerquilho aqui. Se fosse um class, era ponto. Então, para chamar aqui, vou chamar aquele de logo, tá? Já abro e fecho. Vai ser logo A. E professor, por que você está colocando o A depois do logo? Porque o A está dentro do logo, ó, tá vendo? H1, ele abre aqui, mas o H1 fecha aqui, ó, fecha aqui, depois do A. Então, o A está dentro do logo. Beleza, então vou chamar ele aqui. Primeira coisa que eu tenho que ter noção é de posicionamento. Ele vai ficar de que lado? Vai ficar do lado esquerdo. Então, ele vai ser flutuante, vai ficar do lado esquerdo, tá? Já defino logo. Ó, viu que as outras coisas já ficaram ali do lado quebrando, certo? Não vamos então mexer nesse flutuante agora não, tá bom? Deixar ele por último. E aí a gente vai trabalhar aqui, ó. Vamos trabalhar ele flutuante. Left, colocar aqui um margenzinho. Quando você define apenas a regra margem, você vai ter que definir, tá, as outras regras, que é o topo, quanto você quer de margem, tá, de margem aqui da direita, quanto você quer de margem para baixo e quanto você quer de margem à esquerda. Pronto, ó, ele já resolveu o nosso problema. Ele já criou uma margem, tá? Já resolveu o nosso problema. Tá vendo ali apartamentos? Está bem embaixo, né? Se eu colocar uma margenzinha aqui, ele vai ficar mais, ó, tá vendo? Já se afasta lá, tá? Se eu colocar mais uma outra imagem, ele já afasta o outro, tá? Ele está criando uma margenzinha embaixo. Você vê que o bacana do CodePen é isso, é que você consegue ir fazendo e vendo, ir fazendo e vendo. Então é legal você codificar
porque você não precisa estar alterando tela, essas coisas todas. Você pode estar fazendo tudo nele. Então, vamos continuar aqui. Eu quero que a cor dele, já que eu fiz um fundo mais escuro, seja branco. Eu já conheço a cor de branco, eu sei que é o FFF, mas poderia ser white, tá? Também vai para branco, tá? Então vamos deixar aqui como white mesmo. Eu quero que a família da fonte dele seja do tipo Pacífico, que é aquela fonte lá que a gente cursive. Olha, já ganhou a ponta, né, de fonte lá que a gente estava. Só que ela ficou com essa linha aqui embaixo, né, rapaz? A gente precisa primeiro definir qual vai ser o tamanho dessa fonte. Tamanho de fonte, a gente geralmente usa EM, tá? Então vamos definir aqui 1.4, quer dizer que ele é 40% acima do tamanho normal, tá? Então 40% é EM. Olha, ele está ficando bonitinho, né? Vou diminuir aqui para você poder estar vendo melhor, tá? Então 40% a mais. Deixa aí. E aí você vai ao Text, Decoration, decoração do texto, None. Puft, tirou lá essa linhazinha de baixo. Pronto, já consegui. Só que é o seguinte, eu quero agora, que ele é um link, né? Eu quero que quando o cara passa o mouse em cima desse meu hotel, eu quero que ele ganhe uma cor diferente, tá? Um azulzinho claro. Tá? Vamos ver aqui, logo, A, 2 pontos, over, que a gente inclusive já viu isso aqui, tá? Nos slides lá tem isso daí. Então vamos ver aqui, ó, color, e aí eu vou botar uma cor. No meu caso, eu já conheço algumas cores, fica mais prático aqui. Vou botar aqui um E, deixa eu ver, só dá pra ver, ok, beleza. Posso deixar ele mais claro ainda, colocar um F aqui, ficou mais claro, né? Deixa eu ver aqui, 3 é mais escuro, vou botar aqui 6. Pronto. Vamos continuar aqui, ó. Continuando, eu tenho aqui minha tag, tá? E aí essa minha tag aqui, ela vai ser aqui. Vamos continuar aqui. A gente já conseguiu, a gente já terminou, tá? Sobre nossa logomarca. Nossa logomarca tá aí. Eu poderia ter feito essa logomarca como se fosse uma imagem, mas eu resolvi, no caso aqui, se eu fizesse como imagem, eu teria que ter duas imagens. Teria que ter a imagem branca e a imagem assim mais esse azulzinho meio claro, né? Teria que ter essas duas imagens aí, para quando eu passasse o mouse eu trocasse a imagem, tá? No caso aqui eu fiz como texto, então carrega mais rápido até do que se eu estivesse usando uma imagem. Agora vamos trabalhar essa parte aqui, que vai ser a mais complicada, tá bom? Trabalhando essa parte aí é o seguinte, a gente vai ter que colocar o menu, então vamos chamar aqui o menu, é um ID. Vamos fazer o seguinte, não vamos chamar esse aqui não, vamos trocar esse ID aqui por um class, para você ter noção de como é que chama um class, tá? Então vai ser .menu, e aí eu vou colocar esse aqui, essas regras que a gente vai colocar aqui são as regras que atendem a todo o menu, certo? Então eu tenho que pensar quais são as regras que eu tenho que trabalhar para atender meu menu completo, né? Quais são as regras? Primeira coisa, eu quero definir que o meu menu ele vai ter uma largura fixa. Então a largura é o F, tá? F 980 pixels. Pronto. Eu também quero que a margem dele seja 0 alto. O que isso quer dizer? Ele é automático nas laterais e no topo e na parte de baixo ele é 0. Então eu estou colocando ele o que? No centro, certo? Estou centralizando ele melhor. Ponto. A outra coisa que eu quero fazer é o list style. O estilo da lista. Eu quero que o estilo da lista seja none. Ou seja, ele tira esse pontinho aí, ó. Tá, vamos ver se ele tira o pontinho. Tem que tirar o pontinho. Opa, parece que ele não tirou o pontinho. Tá? O estilo da lista é o L. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse class aqui. Fica melhor.
É isso porque eu estou lidando com ele. Se não, se eu quisesse apenas lidar com ele, ó, se eu não fizesse isso, vamos ver aqui, se eu não fizesse isso, vamos voltar aqui. Se eu não fizesse isso, eu teria que fazer isso bem aqui, ó. Que aí é tirar o pontinho, ó. Ponto menu, o L, ele tira o pontinho, tá vendo? Para não fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse class menu, cortar ele, colocar bem aqui, e aí eu vou colocar só essa regra aqui, para não ter que criar mais regras de CSS, fica muito chato, tá bom? Não ficar enchendo de regra de CSS, ficar limpo. Pronto, já conseguimos tirar lá os pontinhos. A outra questão, eu preciso que esses elementos fiquem um do lado do outro, tá? Eles têm que ficar um do lado do outro, eles não podem ficar assim um sobre o outro não. Porque aqui, ó, se você observar, é um do lado do outro, certo? Como é que faz para colocar do lado? Float, né? Então vamos lá. Vou colocar esse aqui mais para cima. A gente quase não vai mexer aqui no HTML, tá? Vou colocar aqui um pouco mais para cima, para você poder estar vendo. Ponto menu. E professor, eu posso deixar quantos espaços eu quiser aqui? Pode, não tem problema não. Não vai interferir em nada. Vai interferir a regra que você está criando, tá? Dentro dela você não pode fazer isso. Então vamos aqui. LI são os meus elementos, certo? Meus elementozinhos lá. Todos esses elementos aqui, ó, tá vendo? Home, sobre a empresa, paraná. Eu quero que esses elementos, eles se localizem um do lado do outro. Pronto, ó, já ficou um do lado do outro. E quero que a posição deles seja uma posição relativa. Não seja uma posição, relativa. Não é português, tá? Essa posição deles fica uma posição relativa. Relativa a quem? Ao todo, tá? A essa parte aqui do header. Então ela vai ter que sempre ficar aí, tá? Ela não é uma posição fixa. E professor, por que você está colocando essa posição relativa? Para que quando a pessoa diminua, né, já pensando no celular, tá? Para quando diminuir, ele diminui junto, tá bom? Então ponto menu, aqui ó, ponto menu, LI, A. Agora a gente vai trabalhar em cima de cada um desses elementos aqui, tá? Primeira coisa, eu quero trabalhar a fonte deles, tá? A fonte deles vai ser normal, vai ser, vamos botar aqui 400 de tamanho, de largura dele, e ela vai seguir a seguinte proporção, a cada 18 pixels, ela vai estar equivalendo a 30 pixels. Ela vai ser do tipo Arial. Se não tiver Arial, ele vai procurar o Helvetica, tá? Se não tiver o Helvetica, aí, meu amigo, aí ele vai procurar, deixa eu ver aqui, eu não sei se de repente eu coloco alguma outra fonte, tá? E ele vai procurar aquilo que sans serif, talvez, talvez seja uma boa colocar o sans serif, vamos ver. Sans serif é uma fonte muito usada. Essa questão aqui das fontes é o seguinte, isso aqui é o que tem no sistema operacional. Se o sistema operacional tiver Arial, ele usa Arial. Se não tiver, ele vai usar o Helvetica. Se não tiver o Helvetica, ele usa o sans serif, tá? Então ele vai procurar as fontes aí. Professor, eu posso definir uma fonte lá do Google Fontes? Pode. Você pode usar uma fonte do Google Fontes lá, tá bom? Não precisa ser uma fonte dessas aqui, não. A outra coisa que a gente vai trabalhar é fazer com que ela fique branca, tá? Fonte, desculpa, color, branco, FFF, são 3 Fzinhos, ele já deixa branco lá. Vê que ficou bonitinho já, né? Tá ficando bonitinho. Eu não quero que ele tenha esse tracinho embaixo. Então, text decoration, igual lá em cima, ó. Igual aqui em cima, ó. Text decoration none, tá? Já tirou, tá vendo? Tá ficando bonitinho. Eu quero que ele mostre como se fosse um bloco, tá? Para mim poder dizer... Aqui, ó. Quero que ele mostre como se fosse um bloco. O que alterou? Nada. Não nesse momento. Mas a partir do momento que eu colocar um paging, ele vai funcionar como se fosse uma caixinha. O bloco é como se fosse uma caixinha, certo? Então vamos aqui fazer com que ele funcione como se fosse uma caixinha. Vamos colocar 25 pixels, tá? Por 40 pixels.
Olha. Deixa eu ver como é que ele ficou. Tá assim porque eu tô deixando grande, tá? Então já pré-organizou já. O que o Paginho fez? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se dá pra ver dessa maneira aqui. Ó, pronto aqui, ó. Viu lá? Ó, aqui, ó. O paginzinho já dá pra ver, ó. Ele criou um paging para cima de 25, para baixo de 25 e nas laterais ele criou um paging maior. Certo? Deixa eu fechar isso aqui para você. Vamos continuar aqui nosso trabalho. E aí, ó, vamos continuar aqui. Eu tenho um border bottom, que eu vou colocar aqui uma bordazinha embaixo, tá? Mas antes vamos fazer o seguinte, em vez de botar uma borda embaixo, eu acho que seria mais interessante, porque se eu botar uma borda não vai ter como você saber quem é cada um desses aqui, né? Vamos fazer com que ele apareça. Botar um background. Vamos botar um background color. Eu tanto posso fazer background color, como eu posso fazer apenas background e colocar a cor, tá? Vou colocar um azul, talvez um azulzinho mais claro. Deixa eu ver, 83D7. Fazer um teste aqui. Um azulzinho mais claro. Estão todos do mesmo jeito. Beleza, aí eu vou colocar agora uma borda bottom, né? Botar uma borda bottom, que ela vai ser de 6 pixels, solid, e ela vai ser, deixa eu ver aqui, BBB, vai ser um pouco mais escura. Olha, ficou bonitinho, né? Tá ficando bonitinho. Se eu botasse CCC, vai ser BBB mesmo, que é mais escuro. Pronto. É um cinza escuro, tá? Vamos agora fazer o seguinte. Eu quero que quando a pessoa passe o mouse, ele fique com uma cor diferente, tá? Para mim identificar quem é que eu estou percorrendo, né? E até para ter a noção de que isso daí é um menu. Então vou botar aqui um over dentro desse LI aqui, ó, desse mesmo elemento, só que com over, tá? Então vamos colocar aqui um background dele, vou colocar um background alterando uma cor, vou colocar aqui, deixa eu ver, 005CE8, fazer um teste aqui, está muito azul, vamos fazer 5, vou botar aqui mais escuro, não, deixar aqui, daqui mais claro, aqui, botar aqui um C, tá um azulzinho melhor, né? Vamos ver aqui, testando agora, vamos colocar aqui uma borda. Eu também quero que a borda mude junto, ó, porque aqui, ó, se você observar, ele não muda a borda, tá vendo? Ó? Ele tá mudando só a parte de cima. Então eu quero que o bottom dele, ele mude a cor, tá? A cor dele vire, deixa eu ver, a cor, vou botar aqui uma cor qualquer aqui, 4183D7. Opa, 4183D7. Ele parece estar tirando a cor, não é? 4183D7. Menu over. Parece estar colocando a mesma cor de baixo. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele blue. Opa, é porque não tem essa partezinha do lado. Tá, color. Agora pegou. Beleza. Vamos testar aquela cor, né? 41 83D7. Já fica uma coisinha mais bonitinha, né? Vê que ele está se formando lá. Quando você passa o mouse, olha como fica bonitinho. Certo? Pessoal, trabalhar com CSS é isso. Leva tempo porque você tem que ficar testando cor, testando tudo. Tá? Tem que ficar testando, ver se está bonitinho.
se não está, enfim. E aí uma outra coisa que eu quero que você faça é quando ele estiver ativo, tá? Vamos criar aqui uma classe, bem aqui, ó. Classe de ativo, ó. Pronto. Uma classe lá que a gente criou. Essa classe, ela vai trabalhar no menu, tá? LIA.ativo, tá? Se o ativo é ativo, né? Ó, LIA, é isso, ponto ativo, isso. Então eu vou querer que ele troque o background color dele, tá? Vou trocar aqui, colocar uma cor 0153D7, aquela mesma cor lá, tá? Olha, ó. Olha só, deixou só ele, ó, tá vendo? Só ele tá ativo. Mas observe que ele cometeu um pequeno errozinho, ó, tá faltando a borda. Tá faltando a cor da borda. Border, bottom, que é a de baixo, color, e aí eu boto a cor que eu quero para ela. Vou botar aqui uma cor diferente, tá? 4183D7. Pronto, tá aí, ó. Ele aplicou automaticamente. Pronto, se você observar, a gente já conseguiu aqui, vou diminuir aqui para você ver, a gente já conseguiu formatar, tá aqui, ó, o nosso hotel. Se você passar o mouse, tá aqui em cima, e se eu passar o mouse aqui para ver, já montei. Aí eu pergunto, qual é a diferença entre esse e esse, ó? Você vê que aqui está selecionado o home, ó. Aqui também. Tá ativo, tá? Se eu mudar para outro lugar, ó, se eu quiser... E professor, e se o cara clicar na outra? Quando você estiver na outra página, você só coloca esse outro aqui como ativo, ó. Quem ficar ativo é que vai receber, ó, tá vendo? Então vamos manter lá ativo, o nosso lá, tá? Vamos ver aqui. Pronto. Então quero que você treine em casa, trabalhar aí, altere as cores, teste, faça o que você achar melhor e termine as outras partes. Estilize o formulário, estilize as outras partes, tá bom? Porque na próxima aula a gente vai estar vendo aí JavaScript, beleza? Na próxima aula a gente vai ver o JavaScript, só vai vir um vídeo, que é um vídeo teórico, e na aula seguinte a gente vai ver uns vídeos mais práticos, tá bom? A gente vai estar sempre trabalhando em cima desse case, que é o case do hotel, tá?